Então, hoje nós vamos estar conversando, pessoal, sobre um pouco a história LGBTI+, pessoas LGBTI+, na história. Então, é muito importante para nós, enquanto militantes, a gente entender que nós não seremos... já teve muitas pessoas que fizeram muita coisa antes da gente, e nós que temos que construir a nossa história para o futuro. Então, eu pediria que todos desligassem os seus microfones e depois eu vou falar em torno de 1 hora e, na sequência, a gente abre para pergunta, tá certo? Então, eu pediria para o Gregory, se a pessoa... E aí, vocês podem ir formulando as perguntas e o Gregory depois lê para a gente, tá certo? Então, o certificado sai para as pessoas que participam pelo menos até às 19 horas. Ok? Então, vai ser muito bacana. Eu preparei com muito carinho aqui. Agora, onde que eu aperto aqui? Onde que eu aperto? Então, aqui, eu estou desde a história antiga até nos dias de hoje. Então, para entender o presente, é necessário estudar o passado. Isso a gente estudava na escola, no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, quem tem curso superior. É muito importante a gente estudar para a gente não cometer os mesmos erros. E aqui eu quero já, de antemão, me precavendo e falando da metodologia que eu utilizei. E eu gosto dessa foto, que quando a gente conta uma história, a gente está contando essa história a partir de uma visão. Então, é muito importante que, por exemplo, vocês, todas as pessoas aqui, podem contar a história do movimento LGBTI+, e vai contar a partir da sua visão. E aqui, essa lenda hindu fala os cegos e o elefante, porque você vê de um prisma. Então, se você pega na tromba do elefante, a pessoa vai falar, é uma cobra. Agora, se o cego pega na pata de um elefante, ele vai falar que é uma árvore. E se ele pega no rabo, ele vai pensar que é uma corda. Então, tudo tem uma visão de mundo, uma concepção. Então, isso é importante quando a gente escuta alguém contando a nossa história. Por isso, por exemplo, se um fundamentalista religioso contar a nossa história, ele vai contar essa história de uma forma extremamente abominável. Ele vai fazer interpretações extremamente contra a nossa comunidade. Então, é por isso que nós temos de contar a nossa história e estudá-la de forma muito, inclusive, aprofundada. Então, aqui nós temos desde 3000 a.C. até a queda do Império Romano. Aqui para dizer para vocês que o Goethe, um estudioso alemão, ele fala que a homossexualidade ela é tão antiga quanto a humanidade. Desde que o mundo é mundo, teve gays, teve lésbica, teve pessoas trans, teve, enfim, intersexuais. Não eram esses nomes, não era essa sigla que nós utilizamos hoje. Inclusive, ontem, na aula que eu apresentei a aliança, eu coloquei todas as siglas para que vocês pudessem entender. E, nesse tempo, nós éramos chamados de pederastas ou sodomitas. Então, no Egito e na Babilônia e na Mesopotâmia, 2000 anos antes de Cristo, existiam formas institucionalizadas e sagradas de atividades sexuais entre homens. Isso nós temos escritos. Isso é importante de perceber como as mulheres eram invisibilizadas. Nós não temos, e é muito importante para as mulheres estudar. A gente só vai ter com relação à questão das mulheres a partir de Safos, que eu vou estar comentando com vocês. Na cultura hebraica, qualquer ato sexual não voltado para a procriação era proibido no Velho Testamento. Por quê?
As comunidades eram pequenas e vulneráveis aos ataques de outros povos. Então, toda a relação sexual era importante que tivesse a procriação para fazer exército e para ter pessoas para se proteger. Então, isso tem uma explicação lógica. Quando falam lá no Velho Testamento, que é crescei e multiplicai-vos. Então, é importante a gente perceber essa conotação histórica. Na Grécia Antiga, os gregos permitiam relações homossexuais entre homens mais velhos e adolescentes. E aí, daí que vem, PD é adolescente, porém, conforme códigos sociais muito rigorosos. O homem, ele podia se utilizar do adolescente para ensiná-lo. Então, não era uma relação de violência. Então, na Grécia Antiga, se você estudando os homens, eles tinham direito a 3 tipos de mulheres: a mulher para ser mãe dos filhos, uma mulher para discutir filosofia, uma mulher que era para as questões sexuais, e ele também tinha direito a um rapaz, a um adolescente que era o seu pederasta, então que era o seu mestre e o seu discípulo. Então não era assim que tudo era liberado. Então tinha códigos muito rígidos sobre a questão da sexualidade. Aqui aparece a primeira vez na história, e se alguém tiver, eu acho, pode me mandar, principalmente as mulheres que estão participando aqui hoje, se vocês acharem alguma história antes de 6010 a 580 a.C., a Safo. Então, Safo é uma poetisa cuja obra falava do amor entre as mulheres. Ela vivia numa ilha de Lesbos, onde existia uma forte cultura de convivência entre mulheres. Daí que vem a origem da palavra lésbica. E vocês percebem que as pessoas utilizam hoje de uma forma, quando você fala assim, uma pessoa safada, vem daqui, para prejudicar a imagem das mulheres que amam mulheres. Então, Safo era uma poetisa, e essa ilha de Lesbos, inclusive a ilha de Lesbos existe até hoje. Inclusive, eu tive a felicidade de ir para a Grécia, eu não fui até essa ilha, visitei algumas ilhas com meu esposo, e aí eu estava lendo que lá eles fizeram um abaixo-assinado para a ONU, que ele se sente muito aviltado quando falam que a ilha virou sinônimo de pessoas, de mulheres que amam mulheres. Então, é interessante, e isso, quando nós fundamos o Grupo Dignidade aqui em Curitiba, teve muitas mulheres que falavam assim, eu odeio a palavra lésbica. Mas depois, quando a gente começou a estudar a origem, as pessoas começaram a gostar dessa palavra. Tá certo? Na Roma Antiga, aí começa o babado fortíssimo, 753 a 476. Essas datas são a ampliação do Império Romano com a queda de Constantinopla. Em Roma também a homossexualidade não era reprovada, mas tinha algumas regras. Por que não era reprovada? Porque quando veio o cristianismo monoteísta é que começou toda a reprovação da nossa comunidade. Um senhor não podia ser passivo com seu escravo. Vocês imaginem só. Então, o dono do escravo, ele podia ser o ativo da relação e estava tudo ok, mas se fosse o contrário, ele era discriminado, ele era a pessoa que ia sofrer sanções e discriminações e estigmas. Então, na antiguidade não existe, aqui eu estou citando quem falou, não existiam referências disponíveis a respeito de homens vivendo como mulheres, ou mulheres vivendo como homens, antes do Império Romano. Então, por isso que é importante as pessoas trans, tanto pessoas trans, homens trans e mulheres trans, pesquisar isso. Eu achei esse historiador que fala. No entanto, na mitologia, que é a ciência que estuda os mitos
da greco-romana, há diversas personagens trans, mas nem o escreve sobre. Então, eu não posso citar. Então, eu estou citando aqui a fonte. Eu só pediria para as pessoas desligar o microfone. Gregory, também nós tínhamos, nessa época, os chamados eunucos, guardiões do leito. Há descrições escritas de homens que se travestiam e viviam como mulheres, chegando até se emascular e retirar o pênis no século I em Alexandria. Vários imperadores romanos são descritos por se travestir. Então, vocês percebem que aí já começa a vir essa questão, não é uma invenção da Rede Globo, não é uma invenção do Big Brother, não é uma invenção da ideologia de gênero, coisa que eu valha. Então, isso na história já se tem notícia. Aqui, o uso problemático da palavra normal. E aqui é importante para a nossa comunidade. Questões LGBTQ, aqui nós não usamos LGBTQ, então eu vou até marcar aqui, nós usamos LGBTI+. É preciso tomar cuidado com o uso da palavra normal, porque costuma ser associada a natural e, portanto, denota situações anormais ou ainda antinaturais. Nesse sentido, reforça a heteronormatividade, a polêmica do menino veste azul e a menina veste rosa. Os sentidos filosóficos e sentido de normalidade. O que é normal? É quem tem maioria? Seria o ideal da perfeição, conformidade? É questão clínica? Ou é questão religiosa ou ética? Então, sempre quando alguém comentar com você, não, mas isso não é normal, você está falando a partir de que visão? Então, porque nós, LGBTI+, somos totalmente normais, a não ser as pessoas que têm algum tipo de problemas, não é? Mas aí são os médicos que vão estar falando. A questão da biopolítica e a construção do estigma da nossa comunidade. Como analisado em pesquisa de doutorado sobre o Chemex, a biopolítica, de acordo com a linha seguida por Foucault, é a determinação do disciplinamento dos nossos corpos. As pessoas querem dizer o que é normal, o que é anormal. Um determinado padrão é determinado por quem controla o poder: governantes, médicos, legisladores, juízes, empresários, e agora nós podemos colocar aqui pastores e alguns padres. Não estou falando que todo mundo, mas alguns. Então, é muito importante a gente falar assim, quem que quer controlar o meu corpo? E quem não estiver nesse padrão vive em um estado de exceção, vive o chamado anormal. Consequência de um estado de exceção é o não reconhecimento de direitos por meio de uma discriminação autorizada pelos detentores do poder. E é por isso que a gente tem que sempre estar questionando esses poderes. Exemplo de controle, aí citando o Foucault, de controles biopolíticos. Considerar ofensa ao discurso de ódio como liberdade de expressão. Inclusive, o Gregory, que está aqui nos acompanhando, nós vamos ter um curso, um seminário, em que a gente vai ter liberdade de expressão, mas você não pode ter liberdade de opressão. São duas coisas diferentes. Ninguém pode falar as coisas para a gente que nos ofenda, que ofenda a dignidade da nossa comunidade. Minorar as vulnerabilidades e manifestações de violência. Negar o direito a casamento, doação de sangue, adoção de crianças, que até pouco tempo, aqui nós temos, há 10 anos atrás, nós não tínhamos esse direito. Nós conseguimos tudo isso através de muita luta, de muita visibilidade, de muitas visitas em Brasília, de muitos advogados e advogadas e de trabalho de muitas redes e muitas organizações. Submissão de exigências específicas para ser considerado pessoas trans, ter que fazer a cirurgia, como até recentemente era exigido aqui no Brasil. Então, eu quero só colocar essa questão da biopolítica em Foucault, de mostrar que a gente tem que ter liberdade de ser o que é. E não existe um padrão de ser gay,
Não existe um padrão para ser lésbica e não existe um padrão para ser... você tem que ser o que você gosta de ser. Por isso que eu até gosto, e aí eu falo como sexólogo, de que a gente tem que... A sexualidade, ela é como um oceano, e a gente não pode fazer dela um aquário. A gente tem que quebrar todos os aquários, a gente tem que viver livre. O anormal e o estigma. Citando aqui o Goffman, 82, o diferente é identificado a partir do estigma que se tem sobre ele. Lembra do uso da expressão queer como ressignificação positiva de esquisito. A palavra queer, no inglês, significa torto, esquisito, desviado. E hoje, por exemplo, nós temos, inclusive nas universidades americanas, e aqui no Brasil também, nós já temos vários estudiosos da teoria queer, para ressignificar. Assim como a palavra gay, nos Estados Unidos, em 1960, a palavra gay era uma palavra extremamente negativa, e que foi ressignificada pelo próprio movimento. E hoje, nós falamos com maior boca cheia, eu sou gay. Como tem as pessoas falam, eu sou travesti, eu sou lésbica. A gente tem que se ressignificar. Inclusive, algumas pessoas têm usado muito a palavra viado e bicha para ressignificar. Sou bicha, sim, sou viado, sim. Então, a gente tem que fazer esse processo de ressignificação das palavras. E isso nós temos vários exemplos na história. Algo semelhante tem sido identificado por pessoas que não tomam como pessoal palavras de baixo calão contra elas, proferidas assumindo-se como bicha, sapatão, traveco, dentre outras. Isso depende da pessoa. Tem pessoas que se sentem, e eu sempre falo isso, e eu vou repetir sempre. Se uma pessoa me chama de bicha, eu posso levar essa pessoa para um motel ou para a delegacia. Se ela falar, oi, minha querida bicha, tudo bem? Como que você está? Então, sabe, o tom de voz, sabe? O tom de voz, mas se a pessoa quer menosprezar, ela está fazendo isso, e isso agora é considerado crime. Eu conheço muitas mulheres lésbicas que elas se tratam entre elas de sapatão, e isso é interessante para se ressignificar. Eu até chamo isso uma vacina. Nossa comunidade, nós não temos que ficar desqualificando nenhuma pessoa. Então, se a pessoa fala, eu não gosto que utilize essa palavra comigo, porque muitas vezes nós temos os nossos traumas e os nossos chamados gatilhos, que quando nós éramos criança ou adolescente, quando falava essas palavras, a gente chorava e na escola, na família e na igreja. Então, é importante a gente ressignificar todas essas palavras. E sou bicha, e daí? Qual o problema? Porém, isso não autoriza que pessoas externas, fora do lugar de fala, possam indiscriminadamente usar tais expressões. O uso inadequado pode ter consequências jurídicas por ser consideradas ofensivas. Então, é nesse sentido. Hoje, a LGBTfobia, ela é considerada um tipo de crime até que o Congresso Nacional legisle. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição. Então, estigmatizada é a pessoa que não se ajusta aos padrões impostos. Por isso que o nosso grande adversário, vocês vão ver hoje nessa aula, nesse curso, que nós temos dois grandes problemas. Um é as religiões fundamentalistas e religiosos fundamentalistas e a heteronormatividade, que quer impor o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar e os nossos comportamentos, nossos vestuários e adereços. Então, aqui começam os grandes problemas para nós. Então, eu mesmo sendo um cristão, eu tenho sérias críticas à religião católica, porque aqui começa os grandes... E eu vou falar de três grandes santos que foram os nossos algozes. São Paulo. E ele falava da sexualidade dessa forma: sexo só no casamento entre homem e mulher.
Inclusive, tem historiadores que falam que São Pedro e São Paulo aparecem sempre juntos. E aí o povo da época diz que falava que eles tinham um caso, mas isso eu não posso afirmar, e eu seria leviano se falasse. Em um sermão do ano de 395, o doutor da igreja, Santo Agostinho, de Hipona, expressou que São Pedro e São Paulo, na realidade, eram um só, embora tenham sido martirizados em dias diferentes e deram o mesmo testemunho. Eles, então, a gente vai ficar com o nome aqui de São Paulo. Aí vem o outro santo, que é o Santo Agostinho. Ele condenou os atos não especificados cometidos em Sodoma. Ele fez todo um estudo, e aí, na Idade Média, nós temos a escolástica, onde pegou toda a filosofia grega e trouxe com a interpretação bíblica. E, contudo, ensinou que toda relação sexual era irracional, anti-espiritual e vergonhoso, mesmo no casamento. Ele recomendava que as pessoas, para todo mundo, a abstinência. É por isso que nós temos a maior dificuldade de ter educação sexual nas escolas. Então, não é algo assim que foi começado ontem, ou começou com o Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente se utiliza disto de forma muito cruel. Não pode, e aí tem a gravidez na adolescência, que vocês sabem muito bem, vocês sabem a questão da transmissão das IST, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, por isso, a sexualidade ela é muito reprimida. Não pode se falar sobre isso. Aí o imperador Urbano Teodósio, ele aboliu as religiões pagãs e oficializou a religião cristã, católica. E esse, então, é um momento em que todas as relações que não fossem tradicionais passaram a ser considerado um pecado, inclusive um pecado mortal. Na Idade Média, então, começa que as idades das trevas também, é a queda do Império Romano, até a queda de Constantinopla. Aqui vem, então, vocês viram lá o Santo Agostinho, São Paulo e esses três. Esses três são os santos que eles colocam que é antinatural, é um pecado mortal, porque não serve para a procriação. Vocês percebem que a gente, quando ouve um pastor, um padre, ou alguém falando sobre a nossa situação, a gente tem que entender que essa pessoa, ela não é uma pessoa que está na Idade Média. E eu sempre penso, inclusive tem um vídeo que um debate, quando a pessoa fala, não, a família homoafetiva é uma família antinatural. Eu ficava pensando, nossa, esse cara aqui, ele é primo do Tomás de Aquino, porque olha o que ele falou, isso em 1225 a 1274. Então, é importante a gente saber que esse discurso ainda ele está dentro das nossas instituições, ele está dentro da educação, ele está na saúde, ele está na Secretaria de Segurança, ele está com o prefeito, ele está na Câmara dos Vereadores. E nós militantes, ativistas, nós temos que nos empoderar e falar, isso é algo medieval, isso é algo obscurantista, certo? Aí vem, então, São Paulo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Isto são a raiz do preconceito, a discriminação LGBTfóbica em nossa sociedade. Então, isto para nós, e isso perdura, porque toda religião que não se atualiza, ela se utiliza desse argumento. E a gente tem que combater isso de forma muito tranquila. Olha, me desculpe, mas o Estado é laico, a Constituição fala que todos somos iguais perante a lei, e isso que você está falando é discriminação. Se você quiser falar lá no púlpito para os teus seguidores, aí tudo bem. Aí é a pessoa quando vai na igreja, mas isso falar dentro de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa no Parlamento, é por isso que nós temos feito todos os tipos de processos possíveis. Então, os ensinamentos de Paulo, Agostinho
e Aquino, em relação à homossexualidade, baseado no Velho Testamento, passaram a incorporar a doutrina da religião cristã. Então, isso, inclusive, o pastor Gregory pode falar isso de camarote, né? Então, mas aqui eu não sou um exegeta e nem tampouco um hermeneuta. Sou apenas um ativista, um militante e um estudioso, que eu tenho bem claro isso, para a gente não ficar nervoso, sabia? Ou ficar nervosa quando vai debater com alguém. Fala assim, ó, essa pessoa está na Idade Média. Nós vamos ter que colocar uma luz. Então, não reclame da escuridão. Acenda uma vela. Esse é um ditado que eu sempre, quando eu vou para um debate com alguém, eu vou ter que acender uma vela para essa pessoa. Eu penso comigo. Claro que eu não vou acender a vela para a pessoa na hora, né? A Idade Moderna, então, queda de Constantinopla, e daí vem o Renascimento, que é quando vem o Iluminismo, e aí o Kant, que é um filósofo, ele traz essa separação do Estado e a Igreja, porque a Igreja ela foi muito macumunada com o Estado na Idade Média. E aí nós temos o ápice da Idade Moderna, foi a Revolução Francesa, que todos nós conhecemos. Não, Muito bem. Aqui nós começamos com alguns personagens o rei Henrique III da França. Ele gostava de ser Sa Majesté, que significa Sua Majestade no feminino, que queria ser considerado uma mulher. Então, eu estou falando tudo isso na história, começando a perceber que não é algo de 10 anos atrás, é algo de 400 anos atrás. Tendo se apresentado aos deputados travestido, usando um longo colar de pérolas e um vestido bem curtinho. Era provocadora, né? No caso aqui, usando o artigo feminino. A Inquisição Portuguesa. Quando falamos do pecado mortal, aqui nós temos esse estudo feito pelo professor Dr. Luiz Monte, nós tivemos 4.000 denúncias de sodomia, 450 pessoas presas e 30 pessoas foram queimadas na fogueira. Então, olha só como teve gente. Então, hoje, eu até brinco, né? Quando eu vejo um pastor falando mal da gente, ele só está falando mal. Mas se nós não tivéssemos um Ministério Público, a Defensoria Pública, não tivesse um judiciário funcionando, nós estaríamos sendo queimados na fogueira. Outras penas era ser degradado para as colônias portuguesas na África ou ser açoitada, no caso das lésbicas, em público. Aqui nós temos a primeira lésbica na história do mundo todo, descoberta pelo professor Dr. Luiz Monte, que ela foi açoitada no Pelourinho, no estado da Bahia, que é a Felipe de Souza. Então, é importante a gente estudar que a perseguição à nossa comunidade não é de hoje. E é por isso que nós temos que estar muito unidos. E, infelizmente, pessoal, eu só pediria, Grego, você desligar o microfone da pessoa que está falando. Já fiz, ok. É muito importante, obrigado. É muito importante a gente perceber por que nós temos que continuar resistindo e lutando. Na Inglaterra, antes de 1533, o sexo anal foi considerado uma contravenção religiosa. Foi punida pelos tribunais eclesiásticos, não era um ato criminal. Mas aí, em 1533, veio uma lei da sodomia, que colocava homem com homem, homem com animal, mulher com animal, e não contemplava mulher com mulheres. Aí também a gente percebe a invisibilização das mulheres. A lei vigorou até 1861, quando a pena passou a ser prisão perpétua, só foi revogada em 1967. Por exemplo, eu nasci em 1964. Então, 50 anos, pessoal, para a história é quase nada. E olha que a Inglaterra é hoje um dos países que mais respeita a comunidade LGBTI+, que inclusive a própria rainha, na semana retrasada, sancionou lá uma lei que proíbe qualquer tipo de cura
a comunidade LGBTI+. E a Inglaterra, ela tinha os reinos, como aqui nos Estados Unidos, o Canadá, muitas colônias da África, muitas a Índia e Nova Zelândia e Austrália. E aí teve esse jurista, em 1628, o Sir Edward Coke, sugeriu que as técnicas normais de execução de sodomitas, queimar ou enterrar enquanto ainda vivos, fossem substituídas pelo enforcamento. Olha que gente boa, o Edward. Então, para perceber como a gente foi perseguido, povo. Por isso que, às vezes eu fico pensando assim, a gente hoje fazendo moção de repúdio aqui, moção de repúdio lá, e vê, agora nós estamos aqui com um serial killer que foi preso, ele falando com a maior naturalidade, não, mas eu matava, eu chegava, eu pegava os gays, porque os gays são fáceis, porque eles entram, e daí eu matava. Você percebe que essas pessoas trazem uma história, e que nós temos que utilizar da legislação, e nós vamos estar acompanhando esse cara para que ele seja processado. Essa legislação migrou para os Estados Unidos e outras colônias britânicas, representadas no azul do mapa. Inclusive, nós temos alguns estados nos Estados Unidos que ainda é crime ser homossexual. E nós temos 69 países no mundo que é crime ser homossexual, e temos 5 que ainda tem a pena de morte para a nossa comunidade. Aqui nós temos uma outra pessoa, e aí falando das pessoas trans, que deu o Chevalier d'Eon, deu a origem à palavra eonismo para significar o fenômeno da transvestilidade em linhas gerais. Era o rival de Madame de Pompadour, com um amante do rei, já estava na treta ali com o Luís XV. Viveu 49 anos como homem e depois assumiu e se descobriu em 34 anos como mulher. Então, aqui, então nós tivemos a Revolução Francesa, que é liberté, égalité, fraternité. Então, aqui começa a melhorar as questões para a gente. Então, aí teve até 1989, que é a idade contemporânea. Então, para tirar as pessoas das prisões e para tirar as pessoas da fogueira, no Brasil, a Constituição de 1824 foi a primeira do Brasil, outorgada pelo imperador Pedro I, por influência do Código Napoleão. A pederastia deixa de ser crime, passando a ser tratado como doença. Então, vocês percebem essa evolução. Então, de 1824, não era mais crime, e até dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade era considerada uma doença. Aqui, nós vamos estar vendo alguns toques. Na Alemanha, nós tínhamos os pesquisadores médicos implantavam os testículos de homens mortos em homossexuais, geralmente sem seu consentimento, a ideia de aumentar o nível de testosterona. E no regime nazista, teve o Hitler e sua filosofia nazista, fascista, ele comentava que ele queria uma raça pura, ele queria uma raça, um homem, uma mulher pura, branca, que não tivesse nenhum traço. Então, olha só, o que as curas incluíam? Castração, seguida de uma injeção de doses muito altas de hormônios masculinos para observar os sinais de masculinização, a lobotomia, que é uma intervenção cirúrgica no cérebro para curar ou melhorar os sintomas de uma patologia psiquiátrica, e faziam as visitas forçadas em prostíbulos. Inclusive, isso, no interior, em algumas cidades, a gente percebe, inclusive, eu fui
meus irmãos, para tentar curar minha homossexualidade, me levavam para aqui no Paraná, a gente chama zona. E olha só como as coisas vão se repetindo. Por isso que a gente tem que estudar essa história, para a gente entender de onde que vem tudo isso. E a gente percebe que tem governantes que têm esse discurso ainda da cura. Nos Estados Unidos, de 1950 a 1960, após alguns anos de intensa perseguição policial aos homossexuais, terapias de aversão foram desenvolvidas para curá-los de seus desejos sexuais proibidos. A submissão de tais terapias foi uma forma de encurtar as penas de prisão para aqueles que foram encarcerados por serem gays. Então, é isso que se fala, inclusive hoje, conversando com algumas pessoas, falando que o nosso serial killer, quer dizer, nosso não, que está aqui na região sul, falando que eles vão alegar que ele é uma pessoa louca, então, é uma pessoa que tem problemas mentais. Enfim. Nos Estados Unidos, então, como que funcionavam as terapias? Terapia de aversão envolvida tomar o eméticos, ou seja, vomitar e depois comer novamente o vômito. Assistir pornografia gay, ficar na cela sem poder se lavar, sem poder dormir, com o cheiro do próprio vômito durante dias, a fim de criar uma associação entre esse horror e suas necessidades sexuais, uma aversão. Depois, assistir pornografia hétero em um ambiente limpo e confortável. Então, esse era o método de tentar curar uma pessoa que se identificasse como gay. No Reino Unido, então, de 1960 a 1970, o tratamento mais comum foi a terapia de aversão através de choque. Inclusive, no Brasil, nós tivemos pessoas que os pais mandavam para que a pessoa sofresse esse tipo de tratamento, entre aspas, né? Então, um resumo histórico aqui. Aqui nós estamos no meio da minha fala. Então, era um pecado mortal, depois foi considerado um crime e depois doença. E essa tríade, pessoal, ela ainda persiste na sala dos professores, ainda em muitas famílias, em muitas igrejas, em muitos estabelecimentos públicos. Ou nos consideram pecador, ou nos consideram criminoso, ou nos consideram uma pessoa doente. Inclusive, as pessoas trans, até 20 de junho de 2018, eram pessoas consideradas doentes. Então, é importante a gente saber isso aqui, então é um resumo para vocês perceberem como a gente vai ter que lutar. O que nós queremos? É cidadania, ser tratados de iguais para iguais, independente da nossa orientação sexual ou identidade de gênero. Aqui, então, começa a idade pós-moderna, que tem um marco pelos historiadores e historiadoras, que é a queda do Muro de Berlim. Aí nós temos o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia, porque nesse dia a Assembleia Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de distúrbios mentais, que tinha um código 302.0. Então, você podia ir lá no médico e falar assim, olha, eu não vou trabalhar porque hoje eu estou meio gay, com o código 302.0. Então, estava no CID. O CID é Classificação Internacional de Doenças. Então, no 10, e entrou em vigor em 1993. Por isso que nós temos essa data que, para nós, nós comemoramos o mês passado, e agora a gente entra no mês de junho, que é um mês do orgulho, que eu já vou comentar. O dia 20 de junho de 2018, a Organização Mundial de Saúde anuncia que deixará de classificar as pessoas trans como doentes mentais. A mudança da classificação do CID-11 foi apresentada à Assembleia de Saúde em 2019 e entrará em vigor em 2022. Isso é importante para a gente perceber como as pessoas trans. Sobre a questão do movimento. E aqui começa o movimento de luta contra a criminalização dos atos sexuais
entre pessoas do mesmo sexo e das pessoas travestis. O movimento se organizou, mas fez intervenções públicas, principalmente na Alemanha. Inclusive, aqui, a Taverna de Mulheres é um quadro que exemplifica muito bem. Aqui nós temos o Karl Heinz Ulrich, considerado o primeiro ativista gay da era moderna. Ele publicou uma série de 12 panfletos sobre homossexualidade. Publicamente, era assumido homossexual. Aqui a Karol Benker, em 1969, um médico húngaro escreveu uma carta ao Ministério da Justiça alemão condenando o Código Penal, que em seu artigo 175 declarava que os atos sexuais entre homens eram um delito. Foi nesta carta também que Becker utilizou a primeira vez a palavra homossexual, do grego homos, semelhante, igual, e a latim sexo, relativo ao sexo. Então, qualquer documento que coloque, por exemplo, tem bíblias que falam que os homossexuais não herdarão no reino dos céus. Isso não existe, porque essa palavra só foi inventada em 1869. Isso é interessante para a gente saber bem bonitinho da onde que vem a nossa luta. Nós tivemos o Oscar Wilde, que ele falava que a homossexualidade era o amor que não ousa dizer seu nome. O Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalho forçado por seu envolvimento sexual com o filho de um aristocrata, e o juiz, na sua condenação, considerou a homossexualidade um crime pior do que o estupro ou de um assassinato. Vocês imaginem isso em 1140 anos atrás, o juiz colocou na sentença. Era pior do que o estupro, pior do que um assassinato. A luta contra o Código, o artigo 175, fez florescer na Alemanha os primeiros movimentos em defesa da liberação LGBTI+. Surge na França a primeira organização no mundo que o nome era Comitê Científico Humanitário, o primeiro grupo dedicado à defesa dos direitos da pessoa LGBTI+, que foi o Magnus Hirschfeld. Então, esse foi o cara que foi o Luiz Motti da época, foi o Trevisan da época, e eu também me considero um pouquinho Hirschfeld, porque a gente fundou o Grupo Dignidade aqui com outras pessoas. Por isso que é interessante, pessoal, a gente estudar a nossa história, essa sequência, como a gente vai vencendo. Então, você, na sua cidade, onde você está morando, você tem que começar a fazer o trabalho. Vai ser difícil, não vai ter apoio, não vai ter apoio. Mas depois, pessoal, você já entra para a história, sabia? E vamos colocar bastante estátuas para todo mundo ao lado de você. O Hirschfeld, em 1933, homossexual e judeu, teve que fugir do regime nazista. E o Instituto Hirschfeld foi depredado e 10 mil livros e fotografias e arquivos foram queimados em praça pública. É por isso que hoje, por exemplo, nós temos os chamados centros de documentações. Aqui em Curitiba, nós temos um conjunto comercial que a gente tem muitos livros, fotos, todas as teses que a gente cuida e a gente compartilha com todos os CEDOCs no mundo todo e também no Brasil. Então, é importante que você também vá guardando a história. É muito importante, nem que seja uma caixa, uma prateleira, fala assim, ó, aqui é a minha história de vida. Isso a gente precisa ter, e isso que a gente precisa se organizar nos estados, nas cidades, nas bibliotecas, exigir, porque a nossa história tem que ser contada. Nós não podemos deixar que um pastor fundamentalista, um padre fundamentalista, ou um político fundamentalista, extremista, conte a nossa história, porque senão nós vamos ser invisibilizados e nós vamos ser, não vão reconhecer. De 1933 a 1946, o movimento LGBT foi desmobilizado pelo regime nazista, pela Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos o desembarque da Normandia. E aí nós temos o Holocausto, que foi as primeiras pessoas mais prejudicadas pelo nazismo foram judeus e judias,
Depois, as pessoas que eram de esquerda, comunistas, pessoas homossexuais, lésbicas, pessoas deficientes, pessoas idosas, pessoas adventistas, e nós, o Hitler, colocava um triângulo rosa. Por isso que nós temos grupo, você pode colocar o nome do seu grupo, do seu coletivo, triângulo rosa, a gente tem que ressignificar isso. E é por isso que vem que o rosa, um homem não pode usar rosa. Hoje, inclusive, eu estou de camisa azul, mas eu adoro uma camisa rosa. O nazismo, mulheres com comportamentos antissociais recebiam um triângulo negro, um triângulo preto. De antissociais, lésbicas, prostitutas e usuárias de métodos anticoncepcionais. Isto, pessoal, eu vi, e isso que são fotos, eu fiz um curso em Viena, onde a gente visitou onde eram os campos de concentração da nossa comunidade e dos judeus. Por isso que nós temos que ter solidariedade entre as outras pessoas. A gente também tem que defender as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, as pessoas que não estão num padrão estético dos dominantes. É por isso que é importante a gente ter essa capacidade de perceber que a perseguição vem. Então, indígena, com certeza, se tivesse indígena na Alemanha, o Hitler ia perseguir. Ele ia perseguir as pessoas que fossem contra, o pessoal que é esquerda, o pessoal que é... Por isso, nós temos que ser solidário. Não tem que a gente fazer... A nossa luta, ela é pluripartidária, nós temos que exigir dos partidos todos que nos defendam, mas você sabe que a perseguição na história é contra as pessoas que querem mudança na sociedade. Então, na Europa e nos Estados Unidos, o movimento começou a se estruturar logo após a Segunda Guerra Mundial, e olha, a Holanda existe até hoje, eu já visitei várias vezes o COC, que é o Centro de Cultura e Lazer, a mais antiga ONG LGBT em atuação no mundo. Então, já assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, as gays todas bonitas lá, com as lésbicas, pessoas trans, fundaram o COC. Na Dinamarca, também tem o Forbundet, em 1948, e na França, o Acadie, que eles faziam um clube literário. Então, para mostrar que nós não inventamos. Então, muita gente está fazendo isso. Eu tive a possibilidade de visitar várias vezes o COC. É um prédio enorme, e tem várias reuniões ao mesmo tempo. É muito bacana. Aqui, nos Estados Unidos, então, tinha, em São Francisco, as filhas de Billings, 1955 até o ano 70. Tinha a The Machine Society em Nova York, de 1950 a 87. Aí, nos Estados Unidos, na década de 60, Los Angeles, foi feito carreatas contra a exclusão de homossexuais nas Forças Armadas. Com o movimento hippie e a contracultura americana, surgiu a Frente de Liberação de Gays. Então, antes de Stonewall, teve muita movimentação nos Estados Unidos. E aí vem a nossa data, que é a nossa data desse mês. Hoje é dia 1º de junho, que a gente inicia o orgulho. Nós temos que ter orgulho da nossa história. Nós temos que ser orgulhosos. Orgulho no sentido de ter capacidade de resiliência. Então, aqui é o Bar Stonewall, que fica no Greenwich Village, que é em Nova York, em Manhattan. O bar existe até hoje. Na frente tem uma praça, coisa mais linda. A data marca o início do movimento LGBT mundial. Então, essa data para a gente, é por isso que nós começamos esse curso aqui, que amanhã vocês vão receber esse PowerPoint, também o Gregory está gravando, para vocês repassarem para toda a comunidade na sua cidade, em todos os grupos, para a gente mostrar que a gente tem história, tá certo? Então, o primeiro aniversário da rebelião. Então, aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, era um bar onde encontravam-se travestis, gays, lésbicas
e os policiais iam lá fazer achaque, iam lá pegar dinheiro e espancar. Teve aí que as travestis começaram a se mobilizar e eles, dia 28 de junho, tinha morrido o pessoal estava muito triste porque tinha morrido uma atriz, agora me fugiu o nome dela. E eles estavam muito tristes. E eles se revoltaram e começaram a fazer uma revolução, jogar pedra, e ficaram 3 dias, que chama-se Riot. Começaram a fazer uma guerra contra os policiais. E aí, um ano depois, teve a primeira parada de manifestação em Nova York. E é por isso que hoje nós temos as paradas. Então, a primeira parada em Nova York teve 10 mil pessoas LGBTI+. Desde então, 28 de junho é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. É muito importante, pessoal, tem algumas pessoas que usam a palavra gay. Mas o que a gente tem que ser o mais inclusivo possível. Porque tem a heteronormatividade, nós temos que nos unir com as pessoas trans, nós temos que unir com as pessoas bissexuais, com as lésbicas, e assim, claro que algumas, por exemplo, pessoas trans, as mulheres trans, são dentro da nossa comunidade as pessoas mais discriminadas. Todas as pesquisas mostram, por vivências, porque muitas vezes ela não tem eu sempre falo que é muito importante, quando as travestis e as pessoas transexuais, elas têm que ter a cidadania plena, porque são as mais atacadas. E, em geral, a questão de emprego, de estudo, são as pessoas que são expulsas de casa com 13 anos. Eu estava lendo uma pesquisa, e isso é muito... Porque, muitas vezes, o gay, a lésbica e a pessoa bissexual, a gente dá uma camuflada. Por exemplo, eu sempre falo, se eu passar na rua e não abrir a boca, segurar as mãos e passar, eu passo batido. Eu tenho uma certa passabilidade, assim, de uma heteronormatividade. Mas as pessoas trans, muitas vezes, não têm isso. Então, a gente tem que ter solidariedade entre a nossa comunidade. E uma coisa que eu peço, enquanto presidente da Aliança Nacional, não fique desqualificando as outras redes, as outras ONGs, faça o seu trabalho tranquilamente, muitas vezes não se estressa demais, a gente brigando entre as letrinhas, e a gente não foca, o nosso foco são os fundamentalistas religiosos e os heteronormativos compulsórios, que falam que você tem que ser hétero, você tem que ser hétero. Certo? Muito bem. No Brasil, o movimento não é uma entidade, o órgão, é uma série de manifestações sociopolítico-culturais em favor do reconhecimento da diversidade sexual e pela igualdade de direitos. Então, nós temos várias redes no âmbito nacional, e aqui eu quero colocar, ontem eu falei, e hoje eu vou repetir para vocês. Então, na antiguidade, nós éramos considerados pederastas, na Idade Média, nós tínhamos sodomita, era o erudito, e somitigo era o popular. Eu achei tão bonito um somitigo. Oi, sou somitigo. Eu não sou gay, sou somitigo. Em 1869, então, o jornalista cria a palavra homossexual. Nos finais dos anos 80, 90, é criado uma sigla GLS, que o André Fischer ele sempre utilizou, então a gente tem que dar esse crédito, foi ele que criou, que é gays, lésbicas e simpatizantes. No ano de 1990 também surge a sigla HSH, que foi criada por médicos e médicas epidemiologistas. Então, a gente não deve usar isso, não é identidade, é para a questão de HIV, então falar HSH, que é a prática da pessoa não vê extremamente biológico. E ela é excludente, porque as mulheres trans não são homens, né? Elas são mulheres. Em 1992, nós tivemos a fundação da Astral, tem toda uma história da Renata, que era a Rede Nacional de Trans, o início do movimento nacional das pessoas travestis e transexuais. Em 93, nós tivemos um encontro no Cajamar, em São Paulo, em que eu participei, o encontro de lésbicas e homossexuais. Em 95, nós usávamos GLT, nós tivemos aqui em Curitiba a fundação da ABGLT.
na virada dos anos 1990, 2000, nós usávamos essas 3 siglas, GLT, GLTT, GLTT. Tinha pessoas que queriam usar transgênero, tinha outras pessoas que queriam usar travestis e outras transexuais. Em 2000 também, eu liguei para a doutora Maria Berenice Dias e ela me falou, foi criado em 2000 esse termo homoafetivos, homoafetivas, principalmente quando se fala em direitos e questões jurídicas. Não é uma identidade, mas é importante mostrar que nós não... Porque quando a gente fala homossexual, parece que a gente só está pensando naquilo, né? A gente pensa naquilo, mas também pensa na afetividade, no amor, no carinho, no afeto, enfim. 2005, a sigla passa a ser... teve uma carta, um encontro em Brasília, dos bissexuais, entra o B, daí ficou gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. E aí, em 2008, nós tivemos a primeira conferência por reivindicação das mulheres lésbicas, o L passou na frente e foi votado. 62% votaram favorável, 38 votaram contra. Então, mas a gente mudou a sigla. Para vocês perceberem que esses rótulos, eles podem mudar de ano para ano, depende. Em 2008, teve um encontro no Uruguai, onde foi falado muito das pessoas intersexuais, que são as pessoas que têm questões de genitália ambígua ou a questão hormonal, e foi falado muito sobre que são pessoas que precisam de intervenção cirúrgica, e aí entrou as pessoas intersexuais. Em 2009, começou a surgir uma série de outras, surgir de movimento mesmo, pessoas a gênero, pessoas assexuais, pessoas que estão trazendo dos Estados Unidos o quê de teoria queer, e aí a gente, dentro da aliança, a gente se utiliza o mais para colocar que tem várias outras possibilidades. E em 2000 está surgindo assexuais e a gênero. A aliança não utiliza o quê de queer, porque nós consideramos, e isso foi uma discussão muito bacana, em vários grupos a gente fez consulta. É uma teoria, não dá para você colocar, porque LGBTI+, são pessoas, é identitário. Se você colocar uma teoria ali no meio, não fica, enfim. Então, essa cronologia foi elaborada por mim, eu coloquei em consulta, o professor Motti me ajudou, principalmente lá com o Sometigo, e a Zoé também, ela me trouxe essa questão das pessoas trans, mostrando que tem toda uma história na construção da sigla, tá certo? Nesse sentido, nós temos um manual de comunicação que eu comentei ontem para vocês. Então, no Brasil, o João Antônio Mascarenhas recebeu a visita desse Winston Leweyland para a conferência no Brasil, em 1977. Por alguns ativistas, a visita do Winston é considerada o marco do início do surgimento do MHB, do Movimento Homossexual Brasileiro. Tem, inclusive, essa foto, esse jornal nós temos aqui no nosso CEDOC. E o João Antônio Mascarenhas era um advogado gaúcho que morou no Rio, fundou uma organização chamada Triângulo Rosa. A partir dessa visita, João Antônio Mascarenhas, com outros homossexuais, fundaram o jornal Lampião da Esquina, que teve 37 números. Nós temos completo, se vocês colocarem Lampião da Esquina, a gente conseguiu um projeto do Ministério da Cultura e a gente resgatou tudo, está com dignidade, e deixou de circular em 1981. Surge aí o Grupo Somos, que é um núcleo de ação pelos direitos homossexuais. Aqui tem todas as ações que o pessoal fazia, passaria a ser Grupo Somos, de afirmação homossexual. Eu sugiro vocês lerem o Trevisan, que ele fala muito de Devassos no Paraíso, que é um livro que conta muito essa história, e aqui eu vou falar do surgimento da aliança. Ele surge as brigas políticas, que o Somos acabou se diluindo porque tinha um pessoal que era muito ativista de um partido e outro de outro partido, e teve uma situação que eles foram, inclusive o McRae e o próprio James Green, Além do Carnaval, e o Edward McRae, A Construção da Igualdade. Esses 3 livros são clássicos,
para a gente entender a história do movimento LGBTI+. São todos livros que eu recomendo a leitura, para a gente não cometer esses mesmos erros. E começou as brigas por causa de partido político, de ideologia. Então, narrado pelos três, que foi no dia 1º de maio, tinha uns que queriam ir para a manifestação dos trabalhadores, e tinha outras pessoas que queriam ir para o piquenique. Eu fiquei pensando comigo, eu acho que daria para fazer as duas coisas, né? Não sei que horas, se foi de manhã, ou dar liberdade, cada um. Quem quer ir para a marcha lá dos trabalhadores, vai para a marcha dos trabalhadores, ou quem quer ir para o piquenique, vai para o piquenique. Não precisa você fazer uma votação e ficar brigando por causa de estratégias. Por isso que a gente tem que respeitar todas as estratégias de cada pessoa. De cada um vai escolher, olha, eu quero ir lá com os trabalhadores lutar, eu quero ir lá fazer piquenique. E isso foi um problema sério, que você vê a narração, que daí foi para a votação, porque todo mundo tinha que obedecer à decisão da Assembleia. Então, é algo para a gente estudar. E que, por exemplo, hoje nós falamos, olha, você pode fazer isso, mas também você pode fazer outra coisa, porque não dá mais. E hoje o nosso movimento está muito mais líquido, ele não está mais assim, que todo mundo segue uma linha só. Tem várias estratégias, tem várias linhas de atuação, e todas elas são válidas, todas elas são válidas. Se a pessoa quer fechar no Facebook, quer fazer um coletivo do Facebook, faz o Facebook. Se a pessoa quer fazer algo só de fechação, de show, ótimo, da cultura. Aqui é uma pessoa que ela quer só discutir o Marx e a questão também. Se a pessoa quer ser de um partido, que seja daquele partido. A gente não pode ter mais assim, ficar oprimindo a pessoa e falando que ela tem que ser, porque aí a gente acaba não agregando. Isso é apenas uma observação minha. Aqui nós tivemos o primeiro encontro brasileiro de homossexuais, foi no dia 6 de abril de 1980, no Teatro Ruth Escobar. Nós temos esse cartaz aqui no grupo, e nós temos a lista de presença de quem participou. Aí veio a questão do HIV/AIDS, o movimento nosso teve divergências políticas e teve uma desmobilização muito grande, pouquíssimos grupos, os grupos se desfizeram, muitos dos nossos militantes e militantes faleceram dessa pandemia, do HIV/AIDS, muitas pessoas do movimento LGBTI+, foi para o movimento AIDS. Nós tivemos aqui, surgiu em 1984, o João Nery lança o Erro de Pessoa, que é uma obra clássica, que eu acho que é importante todo mundo ler. Aí, em 1985, foi retirada no Brasil o Código 302.0. No âmbito internacional, foi em 1990. O Brasil se antecipou. O Brasil foi o 5º país. Depois da Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega, o Brasil foi o 5º país, por trabalho do professor Dr. Luiz Motti e o João Antônio Mascarenhas. O que esses homens faziam de ofícios e protocolavam, e aí deixou de se usar a palavra homossexualismo e passou a se usar homossexualidade. Aqui, João Antônio Mascarenhas, nós temos esses rascunhos. João Antônio Mascarenhas apresentou no Congresso de Jornalista, é a primeira profissão que colocou no seu código de ética o respeito à orientação sexual. Aqui o Luiz Motti e o João Antônio Mascarenhas. O João Antônio Mascarenhas criou o grupo Triângulo Rosa. O grupo gay foi criado em 1980. Também em São Paulo foi criado o Grupo Libertos. E eles trabalharam muito com os parlamentares na Constituição de 88. E olha aqui a discussão de uma pessoa do PFL, que é o atual democrata. Ameaçou com a maldição e castigo se os constituintes forem tolerantes com os homossexuais. Olha, em 87, olha como a história se repete. Aí perdemos, não foi incluída a orientação sexual, nós ganhamos 130 votos, a 317 contra.
Em 1990, nós tínhamos em torno de 20 grupos no início da década. Em 1993, tivemos o primeiro encontro nacional de travestis e liberdade, chamado Intlights, que era coordenado pela nossa querida amiga Giovanna Baby. Eu participei, foi muito bacana. Fizemos uma passeata no Rio de Janeiro. Aqui, em 24 de 93, em Copacabana, olha como que eram nossas paradas. A primeira parada era essa. Aqui em Curitiba, nós tivemos 320 pessoas LGBTI+, foi fundada a ABGLT, tinha 35 grupos, 31 toparam fundar, e 4 fizeram o maior protesto que não queriam a fundação. E a gente fundou e deu certo. É a primeira rede nacional LGBTI+, que é a nossa tradicional, que eu tive, o Grupo Dignidade é afiliado, continuamos na ABGLT. Em 95, eu estive em Nova York, em 94, no encontro da ILGA, e aí a gente articulou para trazer a ILGA para o Rio de Janeiro. E aí também fizemos a primeira marcha pela diversidade plena de gays e lésbicas. Pode ver que não tinha ainda as questões de pessoas travestis. Em 1996, foi realizado o primeiro seminário de pessoas lésbicas. Então, e em 29 de agosto é eleito o Dia Nacional de Visibilidade Lésbica. Nós também temos o dia 19 de agosto, que é o Dia do Orgulho das Pessoas Lésbicas, porque teve um Stonewall num bar chamado Ferros, em São Paulo. E aí em 97, começa o planejamento para ter paradas do orgulho LGBTI+, por causa do dia 28 de junho. A primeira parada teve 2.000 pessoas e hoje tem em torno de 3 milhões. Nós tivemos, com o governo do presidente Lula, em 25 de maio de 2004, o programa Brasil Sem Homofobia, que tive a honra de participar da construção e que foi algo muito bacana, muito legal. Nós tivemos o SUS, o Sistema Único, passa a oferecer cirurgia de resignação sexual para a transgeneralização para as mulheres trans, e em 2013 passa para a questão dos homens trans também. Em 2008, nós tivemos uma conferência maravilhosa com o nosso querido presidente Lula, e ele fez esse discurso, que eu faço questão de ler. Quando se trata de preconceito, eu os conheço nas minhas entranhas. Isso é muito bacana vindo de uma pessoa como ele. Nós fizemos tudo no marketing, né? Porque marketing é tudo, o resto é política. Eu sempre brinco dessa forma. Nós compramos 2 bonés, na época ele gostava de receber bonés, e a gente também deu uma bandeirinha. E aí a dona Marisa pediu assim, eu pedi qual que ela queria, se ela queria o preto ou o branco. Ela falou assim, não, vocês gays têm bom gosto, você acha que é melhor o preto ou o branco? Disse, acho que vai ficar melhor o branco. E ela colocou o bonezinho na abertura, foi muito emocionante. E ele falou essa frase, ninguém pergunta, ele colocou opção sexual, a gente fez uma correção histórica aqui. A de vocês quando vão pagar imposto de renda. Ninguém pergunta quando vão pagar qualquer tributo nesse país. Por que discriminar na hora em que vocês livremente escolhem o que querem fazer com o seu corpo? Muito bacana. Aqui nós tivemos a grande vitória no dia 5 de maio, que foi a questão da união estável. Então, por esses homens e mulheres, pessoal, isso foi fruto de muitas redes, de muitas pessoas, de muitos partidos. Então, eu acho que é importante a gente salientar. Claro que teve algumas pessoas que teve mais destaque, nós tivemos essa vitória unânime no Supremo Tribunal Federal. O Jean Willis fez um requerimento ao CNJ e foi habilitado a questão das uniões passando a ser casamento. Então, essa resolução 175. Aqui, quando nós fomos adotar nossas crianças, eu e o meu companheiro David, nós conseguimos adotar 3 crianças, e quem deu foi o parecer, foi o Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia. E ela falou,
A união estável entre pessoas do mesmo sexo é sinônimo perfeito de família. Adoção de crianças por casais homossexuais. Nós tivemos com o ministro Mendonça Filho a questão da resolução da portaria número 33, que foi articulado com várias redes, várias pessoas. Aqui foi no dia, no gabinete do ministro, a questão de que o nome social das pessoas que não modificaram o seu nome nos documentos tem que ser respeitado. Aqui, as pessoas trans, aqui a nossa querida Gisele Schmidt, e o Paulo Iotti, o doutor Marcel, a doutora Nanda, os doutores aqui lá de Brasília, que o direito à autodeclaração de gênero e a retificação do registro no cartório, sem necessidade de laudo psicológico e psiquiátrico. Aqui, a nossa rainha maravilhosa, Daniela Mercury, no dia 13 de junho de 2019, há 2 anos atrás, a LGBTfobia foi considerada um crime. Então, o reconhecimento da LGBTfobia como racismo e por omissão do Congresso Nacional, em não legislar a respeito. Então, até que o Congresso, nós estamos protegidos pela lei do racismo. É muito bacana você perceber aqui que são muitas carinhas, muitas redes nos ajudaram e foi um trabalho muito legal. Aqui a grande última vitória foi, antes da pandemia, foi o reconhecimento da inconstitucionalidade da restrição de doação de sangue por gays, bissexuais e pessoas trans. Então, aqui mostrando para vocês que a gente tem muito que se orgulhar e isso é muito importante. Também, hoje, toda a lei de escola sem partido e afins, tipo ideologia de gênero, todas as leis a gente, Novo Gama em Goiás, Cascavel no Paraná, Paranaguá aqui no Paraná, Palmas em Tocantins, Ipatinga em Minas Gerais, Foz do Iguaçu, Paraná, Escola Livre em Alagoas, pode sim discutir gênero, diversidade sexual, sexualidade nas escolas. Isso é importante e todas as ações a gente tem ganho de forma unânime. Concluindo, a história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados, por isso que a gente tem que se reinventar. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens e mulheres para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. É por isso que nós estamos aqui estudando hoje e dizendo para vocês que é um prazer estar com 39 pessoas estudando a história nossa. Essa palestra, então, ficará no YouTube e eu quero agradecer. E agora, Gregor, você pode tirar e a gente vai colocar no YouTube essa palestra para que a gente mostre para todo mundo e esse PowerPoint vai estar nos grupos de WhatsApp para vocês. E vocês podem adaptar também e a gente pode debater. Agora vocês podem fazer perguntas, a gente pode debater. Pessoal, se uma coisa que eu não tenho medo é de debater com qualquer pessoa. Então, podemos debater